Depois da condenação do TSE, eu usei aqui um termo que o Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, usou lá no canal dele, que é o seguinte: esse processo vai dar cria, vai dar filhotes. O Bolsonaro foi condenado eleitoralmente, ou seja, na justiça eleitoral. Porém, os crimes que ele cometeu ali são crimes que também estão no Código Penal e alguns crimes que são passíveis de multa. Pois bem, enquanto os bolsominions ficam lá fazendo pix pro Bolsonaro, e pix, e olha o que tá rolando de fake news sobre o pix do Bolsonaro, é um negócio que eu fico assim, é muito fácil enganar o gado bolsonarista, é muito fácil mesmo, que pessoal burro. Tá rolando uma fake news, eu não consegui achar aqui para mostrar, porque eu vejo nesse celular que eu tô gravando, e aí às vezes eu não consigo transferir para esse aqui. Aí, porque tá nos grupos lá bolsonaristas. Tá rolando uma, que eles dizem que 80 milhões de brasileiros fizeram Pix para Jair Bolsonaro, e que ele já arrecadou 150 milhões de reais em Pix. Aí os bolsominions falam, viu? Eu sabia que tinha fraude. Como é que 80 milhões de pessoas enviam Pix pra ele e ele teve só 56 milhões de votos? Tá vendo? Isso prova que teve fraude, pô. Eles acreditam na informação. É muito burros. Pois bem, quando os imbecis fazem Pix pra ele, vai aumentar aí o número de multa do Bolsonaro. O Flávio Dino anunciou nas redes sociais, vou te ler aqui a postagem do Flávio Dino, que ele vai acionar a AGU, que é o Advogado-Geral da União, a Advocacia Geral da União, para ir para cima do Bolsonaro. Vamos lá, o que fala o Flávio Dino. Decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando a análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade, em face da conduta do senhor Bolsonaro. Então ele vai acionar aí o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, para que ele entre com ação aí para que o Bolsonaro pague uma indenização, tanto à União quanto à sociedade, para tudo, porque o processo provou ali, pelo que está escrito nos autos do processo, a decisão de magistrados do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão diz o seguinte: olha, o Bolsonaro foi o grande incentivador dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. E ao fazer a reunião lá com embaixadores, que esse era o escopo do processo, ao fazer aquela reunião, ele atiçou ainda mais os bolsominions. Só que tem uma coisa, quando você liga isso que foi dito pelos ministros, ou seja, foi decidido pelos ministros, constatado por eles, ali não é uma opinião, ali é uma decisão judicial de uma corte superior do Brasil. Quando você liga isso com delações que foram feitas no âmbito do inquérito que corre no STF, que é o inquérito ali dos incentivadores, dos executores, dos mentores e dos financiadores do 8 de janeiro, aí você vê que a situação do Bolsonaro tá ruim. É a situação para ir para prisão mesmo. Por quê? Porque mais de 800 terroristas que foram presos disseram que estavam ali a mando de Jair Bolsonaro. Que estavam ali, alguns não falam a mando de Jair Bolsonaro com essas palavras, mas dizem, olha, eu tô aqui incentivado, as palavras do presidente Bolsonaro me incentivaram a estar aqui. E aí quando perguntado o que os levou a crer que tinha fraude nas urnas e que a eleição foi roubada e tudo mais, eles dizem as palavras do Bolsonaro. Aí eu vou te falar, fica muito difícil para esses jornalistas aí, Thaís Oyama do UOL, Malu Gaspar do Globo, tem lá o Capelli do Metrópolis e alguns outros aí que são porta-vozes de fascista. Fica muito difícil para esse pessoal tentar falar, olha, não há provas contra o Bolsonaro, que é isso que eles tentam ver. Eu entro no UOL lá todo dia, né? Se inscreve aí no canal, cada abobrinha que eu tenho que ler, mas às vezes assistir, porque lá no UOL essa aí também aparece em vídeo, mas é pior ainda tem que assistir e falar. Olha, para eu vir aqui com a informação dos dois lados, né, de todos os lados. Aí eles falam, não, mas é que não há elementos suficientes para prender o Bolsonaro. Como não há? 800 pessoas que cometeram atos terroristas falam que ele que incentivou. Aí agora você tem aí a Suprema Corte Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, falando, os ministros decidindo ali, ó, ele foi o grande incentivador dessa desgraça toda. Foi ele quem começou a desacreditar o sistema eleitoral. Inclusive no voto da Carmen Lúcia, no voto do Alexandre de Moraes, eles falam, olha, houve no passado políticos que queriam voto impresso e tudo mais, mas uma coisa é você querer o voto impresso, achar que é bom, outra coisa é você falar que a urna tem fraude. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Eu posso lá, nossa, tenho um time de futebol, eu adoraria que o meu time contratasse o atacante tal. Isso é uma coisa. Agora eu falar que o atacante que está no time é um vendido, que ele está sendo pago pelo outro time para não fazer gol, aí já é outra. Eu já estou cometendo crime contra o cara ali. Ou seja, você ser a favor de falar, olha, eu quero uma mudança aqui no sistema eleitoral, pode ser. Daí a você falar que tem fraude no atual sistema, você está cometendo crime. E quando você é um candidato, você está usando o seu poder político. Abuso de poder político é crime eleitoral. Você não pode usar o seu cacife político, seja ele pequeno ou grande. Ou seja, você podia ser um candidato com 20 votos. Ele tem um poder político de 20 votos, mas ele está abusando desse poder político se ele estiver falando contra as urnas. Então, além de ser crime eleitoral, tem o crime no Código Penal. Isso aí, porque isso tudo incitou um golpe de Estado. Então, a Advocacia Geral da União vai ser agora acionada e eu vou falar o que vai acontecer, os filhotes desse processo aí que acabou contra o Bolsonaro, com ele sendo tornado inelegível e festas no Brasil inteiro, né? Ó, eu tô comemorando, vou me esbaldar, viu? A gente tem que se esbaldar mesmo, que a gente sofreu tanto, que agora toda hora que a gente que tiver motivo para comemorar, a gente tem que comemorar sim. Pois bem, os filhotes. Vai ter um processo aí no Tribunal de Contas da União, que a própria Advocacia Geral da União pode mover esse processo. E aí vai entrar a Procuradoria da União junto ao TCU. A Procuradoria junto ao TCU, o procurador é um dos cotados para ser o PGR do Lula. É um cara que vai para cima sempre da extrema-direita. Seja Bolsonaro, seja Sérgio Moro, seja MBL. Extrema-direita, tá ali com um pé no nazismo, no fascismo, ele vai para cima. Aliás, vamos fazer aqui um acordo. Eu não vou mais usar o termo extrema-direita, é direita, porque direita e extrema-direita é a mesma porcaria. Inclusive, vamos aqui falar, eu li um comentário aqui no Plantão Brasil, parabéns, viu? Excelente. Quando os nazifascistas atacam, eles não falam extrema-esquerda, eles não falam PT, não, eles falam esquerda. Põe todo mundo no mesmo balaio. Eles criminalizam todo mundo junto. E a gente aqui fica, direita, extrema-direita, é direita. Pronto, o Tarcísio é direita ou extrema-direita? Para mim é extrema, mas para muita gente é direita. Então, direita. A direita cometeu inúmeros crimes nos últimos anos. Seja ela extrema ou não. Até porque quem não é extrema-direita se associou à extrema-direita, então tá lá. Então, o procurador-geral ali, o procurador junto ao Tribunal de Contas da União, ele sempre vai para cima da direita. Mas sempre, desses bandidos aí da direita. Então ele é um dos cotados para ir para a PGR. Mas o processo chegando nele já em agosto, chegando aí, é capaz de chegar antes, que a AGU vai agir antes. O Jorge Messias é bem rápido. Rápido no gatilho. É para dar tiro na direita e tá. Pois bem, o que acontece? Vai chegar antes, ele já vai começar a investigar. Vai começar a investigar e aí vai ver quanto custou aquilo tudo ali. Porém, o escopo disso é o seguinte, o objetivo disso é o seguinte, o Bolsonaro fez uma live com embaixadores, um monólogo para os embaixadores. Custou tanto, custou quanto isso aí? Custou quanto isso está sendo transmitido na TV Brasil? Quantos funcionários foram envolvidos? Suponhamos aí. No final disso tudo, custou 300 mil, tá? Só que esse é o valor da reunião, do monólogo dele ali, da confecção disso aqui, da organização disso. Isso custou quanto indiretamente aos cofres públicos, sendo que isso foi um dos fatores que incentivaram terroristas a invadirem Brasília no dia 8 de janeiro. Quanto isso não custou indiretamente? Diretamente tanto, mas depois. E quando fecharam as estradas, custou quanto aos cofres públicos ter que reabrir as estradas? Quando as estradas ficaram paradas, as pessoas não puderam ali se locomover, tem queda no PIB porque tem estrada fechada, tudo mais. Custou quanto? Então essa é a conta que vai ser feita na investigação e aí vai ser o processo irá para o TCU. Tem bolsominion, alguns no TCU, um ex-ministro da Justiça do Bolsonaro lá, o Jorge Oliveira, está no TCU, tem um outro indicado pelo Bolsonaro que tá para mudar de lado também, tá lá, mas a ampla maioria ali é para condenar o Bolsonaro por multa. Só que essa é a parte financeira. Haja Pix para os bolsominions. Eu acho linda a ideia de eles fazerem muito Pix, o Bolsonaro paga a multa, vai acabar o Bolsonaro preso, não vai nem usufruir do dinheiro, e os bolsominions cada vez mais pobres, que eles têm que ficar fazendo Pix para pagar as multas do Bolsonaro, que serão milionárias. Veremos aí quais serão os próximos passos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, porque ainda vamos comemorar muita coisa aqui junto, viu? Eu tô falando, faz tempo, desde que a gente estava naquela desgraça daquele governo, eu já falava, calma, inscreva-se aí, que a partir de 2023 vai ser só alegria. Não falei? Eu falei que ia ser só alegria. Tá sendo, viu? Falou.